O silêncio do quarto deveria ser um refúgio, mas para muitos é exatamente onde a tempestade começa. Você já parou para notar que mesmo quando o corpo finalmente se entrega ao repouso, após um dia exaustivo, a mente parece decidir que aquele é o momento perfeito para começar um turno extra de trabalho? Antes de mergulharmos nos labirintos da sua própria consciência, considere por um instante se você realmente está no controle dos seus pensamentos ou se eles apenas habitam você como inquilinos que se recusam a pagar o aluguel. Se você sente que sua mente é um motor que nunca desliga, talvez seja o momento de descobrir por que ela insiste tanto em correr, mesmo quando não há nenhum destino à vista. Existe uma crença comum de que pensar demais é um sinal de uma inteligência superior ou de uma profundidade emocional inigualável. Mas a psicologia moderna sugere algo bem mais inquietante. E se o problema não for a sua personalidade, mas o nível de exaustão da sua mente? Imagine um processador de computador que nunca entra em modo de espera. Com o passar das horas, ele começa a aquecer. Os programas travam e o sistema operacional, em um esforço desesperado para manter a integridade, começa a rodar diagnósticos em segundo plano, procurando por erros, ameaças e falhas que, na maioria das vezes, nem sequer existem. Pensar demais não é um exercício de genialidade. É frequentemente um sintoma de um sistema sobrecarregado que perdeu a capacidade de distinguir entre o que é um problema real e o que é apenas uma projeção de um medo antigo. Considere a cena habitual da noite. O relógio marca horas em que o mundo deveria estar em pausa, mas lá está você, revisitando aquela conversa de meses atrás, analisando cada palavra, cada tom de voz e cada microexpressão facial que você exibiu ou que o outro deixou escapar. O cérebro, sob estresse constante, tende a revisitar o passado como um detetive obsessivo, buscando evidências de onde tudo começou a dar errado. Esse hábito, por mais comum que seja, drena uma quantidade absurda de energia vital. É como tentar carregar o celular enquanto todos os aplicativos em segundo plano estão abertos e o brilho da tela está no máximo. Não é de se admirar que, ao acordar, o cansaço pareça físico, uma consequência direta do esforço mental contínuo durante o repouso. Muitas vezes, essa necessidade de pensar excessivamente atua como um mecanismo de proteção. Se eu prever todos os cenários negativos, se eu ensaiar todos os diálogos possíveis, estarei preparado para qualquer catástrofe. A mente analítica, na sua forma mais cansada, acredita piamente que ao ruminar sobre os problemas, ela está de fato resolvendo algo. Mas a realidade é bem mais fria. A ruminação cria apenas uma ilusão de controle. Por trás de cada diálogo imaginário criado no banho ou durante um trajeto de ônibus, existe um pedido silencioso de segurança. É uma tentativa de controlar o incontrolável através da repetição exaustiva. E é aqui que a armadilha se fecha. Quanto mais você tenta pensar para se tranquilizar, mais combustível você dá para a ansiedade se expandir. Você já notou como certas pessoas parecem navegar pela vida com uma leveza que intriga quem vive preso nos próprios pensamentos? Elas não são necessariamente menos inteligentes ou menos atentas. A diferença fundamental reside na capacidade de permitir que o fluxo de pensamentos passe sem que precise haver uma interação ou um julgamento imediato. Para quem está mentalmente exausto, cada pensamento parece uma ordem a ser cumprida, um fio a ser puxado. É uma escravidão invisível. O cérebro, condicionado a estar sempre vigiando, torna-se incapaz de contemplar o silêncio sem sentir que está perdendo algo vital. O silêncio, para muitos, tornou-se assustador, porque é nele que percebemos o tamanho do desgaste que acumulamos ao longo de meses, talvez anos. O desgaste mental manifesta-se de maneiras que muitas vezes ignoramos até que se tornem insuportáveis.
A dificuldade de concentração em tarefas simples, a irritabilidade causada por pequenos ruídos ou interrupções e aquela sensação persistente de que você está sempre jogando com um atraso de alguns segundos em relação à realidade, são sinais de que a sua bateria mental está operando na reserva há muito tempo. Não é um defeito de fábrica, é apenas o resultado de um desgaste por uso contínuo. Tentar forçar o cérebro a pensar menos através da força de vontade é como tentar acalmar o mar agitando as mãos. A resistência apenas cria mais turbulência. A psicologia nos mostra que a mente, quando exausta, entra em um modo de sobrevivência. Ela começa a superestimar a importância de fatos irrelevantes e a subestimar a própria capacidade de lidar com as situações. Você se torna um observador do seu próprio medo e não do mundo ao seu redor. Essa inversão de foco é o que caracteriza o pensamento excessivo crônico. Você deixa de observar as pessoas e as situações para observar os seus próprios filtros, os seus julgamentos e os seus receios sobre o que os outros pensam sobre você. É um ciclo que, se não for interrompido, acaba definindo a sua identidade. Você passa a acreditar que é uma pessoa ansiosa, quando, na verdade, você é apenas uma pessoa mentalmente cansada que esqueceu como é o gosto do repouso real. Talvez o primeiro passo para sair desse labirinto seja aceitar que você não precisa resolver todos os mistérios da sua vida hoje à noite. O pensamento não é a solução para o cansaço. Ele é, muitas vezes, o próprio causador da fadiga que você sente. A próxima vez que se pegar criando cenários catastróficos ou revisitando erros do passado, tente observar o pensamento como quem observa uma nuvem passando pelo céu. Você não precisa convidar a nuvem para vir morar na sua sala de estar. Você não precisa analisar a composição da nuvem. Apenas deixe que ela siga o seu curso. É um exercício simples na teoria, mas monumental na prática, que exige uma gentileza radical consigo mesmo. Olhe para o seu comportamento nos últimos dias. Quantas vezes você se sentiu exausto, sem conseguir explicar exatamente o motivo, porque não fez nenhum esforço físico notável, mas teve o dia inteiro preenchido por conversas internas que nunca chegaram a um consenso? Essa é a prova de que o seu cérebro é um sistema que, se for submetido a uma carga ininterrupta, sem o devido período de recuperação, inevitavelmente entrará em falência. Você não é os seus pensamentos. Você é o observador deles. E talvez o maior ato de inteligência que você possa exercer agora não seja pensar mais, mas aprender, finalmente, a desligar o interruptor e permitir que o silêncio tome o lugar do ruído. O caminho para o autoconhecimento começa por reconhecer a exaustão que você tem tentado esconder atrás de uma máscara de produtividade mental. Se você chegou até aqui, é porque algo nessa análise tocou uma verdade que estava oculta sob o peso dos seus dias. Identificar esse padrão é o começo da sua libertação. Agora que você compreende que o seu excesso de pensamentos é um sintoma de um cérebro que clama por descanso, a pergunta que resta é: você terá a coragem de parar de tentar resolver tudo e, pela primeira vez em muito tempo, permitir que sua mente descanse de verdade? Se esse mergulho na sua própria mente fez sentido para você e te ajudou a enxergar padrões que antes pareciam invisíveis, inscreva-se no canal. Juntos, continuaremos revelando os mecanismos ocultos do comportamento que ditam a forma como você vive, sente e percebe o mundo. Afinal, a sua mente é um vasto território e talvez seja a hora de começar a explorá-la com mais clareza.